Dando continuidade à jornada dos grandes personagens de X-Men Evolution, não poderíamos deixar de falar da Vampira, que sem sombra de dúvidas roubou o protagonismo da série para ela. Foram tantos momentos icônicos que a gente vai ter que separar aqui os grandes momentos da Vampira por temporada depois da vinheta. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e já vai se inscrevendo, deixando o like, seu comentário, porque isso é muito importante para que a gente continue a manter os vídeos com qualidade, com frequência, para que todo mundo possa ter acesso a conteúdos de qualidade aqui no canal e, consequentemente, o YouTube divulgar os nossos vídeos para outras pessoas e fazer esse canal crescer. Então já vai se inscrevendo e deixando o like, como também ative o sininho para receber toda e qualquer notificação de vídeo novo. Bom, a história da Vampira foi bem adaptada em X-Men Evolution. E aqui vai logo o meu parabéns para a série, que conseguiu fazer da mutante extremamente importante da equipe, sem precisar transformá-la numa refém dos poderes da Miss Marvel, / Capitã Marvel, como ela era na animação clássica, que poucas vezes utilizava seus poderes originais. Nessa animação foi o contrário. Logo quando a Vampira despertou seus poderes, fica implícito de que tanto a Mística quanto a Sina, a Irene Adler, sabia que ela iria ter esses poderes mutantes. E justamente por isso as duas almejavam que ela ficasse do lado do Magneto, que até então era o lado que a Mística servia. Mas também despertou o interesse, é claro, do professor Xavier. E para que ela não corresse risco de que ela entrasse de imediato na turma dos X-Men, liderados pelo Charles Xavier, a Mística usa, para variar, uma série de intrigas para colocar a Vampira contra os X-Men e a mutante enxergá-los como ameaça. E logo no primeiro dia que seus poderes mutantes se manifestam, a Vampira consegue absorver os poderes do Kurt e da Tempestade. O que acontece é que ela também descobre, ao tocar no Code, que era o menino pelo qual ela estava supostamente interessada, ela não absorve apenas as habilidades, ela absorve memórias e até habilidades, sejam elas físicas ou humanas. E com o Code, ela acabou tendo um choque mental, que ela acabou achando que ela era o próprio Code. Com o Kurt foi a mesma coisa, ela falou alemão, começou a se teletransportar, e com a Tempestade, quando ela absorve os poderes da Ororo, ela pode ter os poderes, mas não conseguiu controlá-los e ela se teletransporta para longe. Fato é que a Vampira fica do lado da Irmandade até então, mas ela não integra os X-Men. E logo o Magneto aparece no final do episódio dizendo que ela era uma ótima aquisição e que ela tinha potencial para poder ilimitado. Bom, ainda na primeira temporada nós temos um momento em que a Vampira ela salva a Jean Grey do Blob. Sim, o mutante que tinha uma massa corporal muito grande, com isso tinha super força, super resistência, ela conseguiu absorver os poderes dele, do Ciclope, e ainda salvou a Jean Grey da prisão que o Blob havia feito para ela. Ainda falando na primeira parte da animação, na primeira temporada, e aí é um momento crucial da Vampira, é justamente quando ela passa a fazer parte dos X-Men, que é um passeio coordenado pela escola, e a Mística dá um jeito de substituir a Jean Grey pela Vampira. E como a Vampira tinha memórias deturpadas dos X-Men, ela simplesmente descobre que os X-Men estavam fazendo um treinamento que viam a Vampira como uma inimiga. É claro que a Mística fez isso chegar até ela, e ela questiona por que os X-Men a odeiam tanto, e o Ciclope tenta se explicar, mas é então que a Mística aparece e tenta dar um fim definitivo pela primeira vez no Scott, e voltando a se passar por um colega de classe. Acontece que a Vampira, extremamente confusa, ela quer saber a realidade, e é então que ela absorve os poderes da Mística pela primeira vez. E então ela descobre todas as armações da Mística e passa a proteger o Ciclope e fica ao lado dos X-Men. Ato contínuo, a Vampira também, após absorver as memórias da Mística, ela descobre
que o Noturno é o filho biológico da Mística e descobre todo o passado dele, né, que a Mística acabou perdendo ele em uma ponte, ele foi adotado por um casal circense e para se adequar aos planos do Magneto, a Mística acabou abrindo mão da maternidade. É um episódio um pouco dramático que mostra um pouco da camada mais humana da vilã. No episódio Caldeirão, né, dos episódios finais, a vampira consegue neutralizar alguns membros da Irmandade, mas ela é uma das escolhidas para ir para o asteroide M. Lá ela utiliza alguns poderes do Pietro e outros, mas não é de muita relevância. Na segunda temporada, a vampira mais uma vez mostra por que ela é útil na equipe. Quando a Jean Grey simplesmente entra em colapso e surta com seus poderes psíquicos, cabe à vampira simplesmente aliviar a mente da Ruiva. E ela utiliza isso para que a Jean pudesse se concentrar em algo e voltar a ter o controle da sua mente, do seu corpo. E ela se arrisca entrando no campo telecinético da Jean e consegue drenar um pouco da sua energia. Esse foi um momento memorável da vampira na segunda temporada e que eu acho que merece ser destacado. Na segunda temporada, a vampira começa a ter contato com a adolescente Misty, que era a Mística se passando por uma estudante comum e pela melhor amiga da vampira e planejava usar essa informação contra os X-Men, é claro, embora a Mística diga também que foi uma maneira de se aproximar da vampira, mas isso a gente vai deixar logo para a terceira temporada, em que acontecem os arcos mais importantes da vampira. Na terceira temporada, quando os mutantes já estão expostos, tudo acontece, temos um momento inicial da vampira que é muito importante. Quando os mutantes têm que confrontar o Juggernaut, mesmo sem o auxílio do professor Xavier, que havia sido sequestrado pela Mística e ninguém sabia do paradeiro dele, a vampira parte para cima do Juggernaut com a ajuda da Kitty Pryde e de outros mutantes e absorve os poderes do Juggernaut. Cabe ressaltar que nessa animação o Juggernaut ele é um mutante, tinha um gene mutante X adormecido e utilizou as pedras de Cyttorak para justamente ativar esse gene mutante. O que combina um pouco da origem mística do personagem nos quadrinhos, mas também mescla com a origem mutante que eles quiseram adaptar para a animação. E a vampira absorve esses poderes, coisa que ela não consegue fazer na animação clássica, porque lá ele não era um mutante, então ela não conseguia absorver as habilidades do Juggernaut, e ela consegue derrotá-lo com a ajuda do Homem de Gelo, pelo menos pará-lo, mas com isso ela também consegue descobrir onde o professor Xavier estava. Na terceira temporada, porém, a vampira ela simplesmente entra em colapso. Foram tantas memórias, tantos poderes que ela absorveu que ela entrou em colapso mental. E cada memória parecia querer domar o corpo da mutante. Tanto é assim que ela conseguia manifestar aleatoriamente todos os poderes de todos os mutantes que ela havia absorvido, como memórias também. Mas tudo se complica quando ela entra em contato com a Misty, que revela ser, na verdade, a Mística e deixa a mente da mutante completamente perturbada. Além das personalidades que ela tinha que domar na sua cabeça, ela tinha que lidar com a realidade cruel de que a Mística era sua mãe biológica e que ela havia sido usada pela vilã diversas vezes, muito embora a Mística tentasse demonstrar algum afeto pela vampira, mas era de uma maneira bastante duvidosa, vamos combinar. E é então que a vampira assume todos os poderes ao mesmo tempo. Acho que talvez ali tenha sido o auge de poder da vampira no X-Men Evolution, mesmo quando ela estava descontrolada, porque ela consegue simplesmente dar conta de todos os X-Men. E quando eu falo de todos os X-Men, eu incluo a equipe principal, os jovens recrutas e o próprio professor Xavier, que teve dificuldade de conter a mente da mutante. Mas ela consegue ser contida, as personalidades são eliminadas, mas ela passaria novamente por um novo trauma, que seria ser justamente a responsável por trazer
o Apocalipse para pisar na Terra novamente. E mais uma vez a Mística estava envolvida nisso. Com os seres de poder, a Mística se alia ao Mesmero para simplesmente usar a vampira para absorver os poderes de todos os mutantes que eles conheciam, para dar energia suficiente ao Apocalipse e ele pudesse retornar à Terra. O plano é concluído, o Apocalipse é libertado, a vampira é a chave final, mas a vampira fica em estado catatônico, se sentindo responsável, embora a Mística tenha pago um preço até alto, já que ela supostamente virou uma estátua de pedra quando é revelado que ela também fazia parte do combo para libertar o Apocalipse. É no primeiro episódio da quarta temporada, no Impacto, entretanto, que a vampira tem suas emoções colocadas totalmente para fora. Embora ela saiba, segundo Agatha Harkness, que ela é uma possibilidade real de fazer a Mística voltar a si, voltar a ter consciência, né, e se libertar dos seus próprios poderes, ela simplesmente empurra a estátua da Mística de um penhasco que se despedaça todo, deixando o Kurt desolado pelo ato da irmã adotiva. Ainda muito perturbada por essa situação, sem saber se o que ela fez foi certo ou errado, e por ela ter causado um dano muito grande ao Noturno, ela se sente muito culpada. Mas é aí que nós temos também o episódio Tempero Picante, me corrijam se eu estiver errado, em que temos a interação real de Vampira e Gambit, um episódio dedicado exclusivamente aos dois. A Vampira com vontade de sair dos X-Men e o Gambit pede ajuda não, manipula a vampira para ajudá-la a salvar o seu pai, já que da Liga dos Ladrões, né? E a vampira parte com ele para ajudar e acaba usando os seus poderes para descobrir onde estavam mantendo o pai do Gambit. Só que ela acaba absorvendo os poderes do Gambit também, as memórias, sem querer, e ela acaba descobrindo que estava sendo usada, mas o Gambit estava sendo sincero, ele queria salvar a família, então ela perdoa e recebe a ajuda dos X-Men também. E para finalizar o arco da vampira, embora ela tenha sido responsável pela libertação do Apocalipse, não poderia ser outra mutante que não fosse dar fim ao vilão, senão a vampira. Quando o Apocalipse começa a botar o seu plano em prática e revela que Mística, Magneto, Professor Xavier e Tempestade são os seus cavaleiros para ajudar a proteger as pirâmides que iriam ajudar a transformar a maioria dos humanos em mutantes, a vampira fica com uma missão especial. Existe um mutante que já tinha sido apresentado, o Dorian, que ele tinha a habilidade de ligar e religar a energia ao seu redor, e isso incluía poderes mutantes. E a vampira fica encarregada de ficar com a SHIELD com ele para justamente usar os poderes do mutante e desativar toda a energia da esfinge, que dava poder às outras pirâmides. Quando a vampira faz isso, automaticamente todos os cavaleiros caem e o próprio Apocalipse fica praticamente imóvel no Olho das Eras. E de tal forma que ela abriu o Olho das Eras, ela fechou com o Apocalipse dentro, e ao desligar a energia, e quando o Wolverine danificou lá o aparato tecnológico de viagem temporal do Apocalipse, a vampira religa a energia que faz o vilão simplesmente se perder, pelo menos dá o que dá a entender, nas brechas do tempo. Mas uma fala curiosa da vampira é que ela diz que talvez isso não durasse para sempre, ou algo nesse sentido. Então, sugerindo que talvez, se houvesse mais temporadas, o Apocalipse poderia voltar em busca de vingança contra os X-Men. E na cena final, nós vemos a vampira já mais velha, integrando a equipe dos X-Men, voando e provavelmente com super força. Se você gostou desse resumo, né, da vampira no X-Men Evolution, deixa seu like, seu comentário, porque isso é muito importante. E deixa sugestões também nos comentários de quais personagens, ou de X-Men, ou de outro universo, você quer ver aqui no canal. Espero que você fique bem e até a próxima.